começando o Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, 6h29, horário de Brasília, desta quinta-feira, hoje, dia 6 de junho de 2024. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. E agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido no culto de madrugada. E nós lemos os Salmos 86, verso 3, né? Salmos 86, verso 3. Antes da gente entrar aqui no pós-madrugada, deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso querido irmão Zeno, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, está lá acompanhando a gente. E também um abraço ao pastor Carlinhos, lá de São Mateus, Carlinhos Batista, o pastor Sinésio, lá de Conceição da Barra, e o pastor Cláudio, lá de São Mateus. Um grande abraço aos nossos queridos pastores que estão lá acompanhando a nossa programação. Um grande abraço a vocês, viu? E também um abraço aqui às irmãs Micaele e Gilmária. Elas são da Lojas Atan, lá em Custódia, Recife, Pernambuco, também acompanhando a programação. Um grande abraço aí a vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e obrigado pelas orações. Um abraço também à nossa irmã Eneike, que está lá em Portugal, e ela está mandando um abraço aqui para o pastor Robson e a esposa Michele, né, e a filha Nicole, que são de Domingos Martins, e ela diz: olha, Kleber, o pastor Robson foi meu último pastor aí no Brasil, tá bom? E a esposa dele é uma grande amiga, estão sempre orando por mim aqui em Portugal. Tá dado o recado aí. Grande abraço, estamos orando por você, viu, minha irmã? E Neike tá em Portugal, tá na batalha fazendo químio, né? Vai começar a semana agora a fazer quimioterapia. Estamos orando por ti, tá bom, minha irmã? Um abraço também a nossa irmã lá de Afogados, a irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife, Pernambuco. Assim, já tô aqui no Manaim, já estamos aqui no Manaim de Pernambuco, preparando o Manaim para o seminário do final de semana. Amém. Um abraço aos irmãos em todos os Manaíns, já preparando o Manaim para receber os seminaristas, os nossos irmãos que estarão subindo aos Manaíns para o seminário deste final de semana. Bom, deixa eu chamar aqui o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela pra gente, da TV Manaim, o texto dessa manhã que o pastor Josiel Freitas trouxe, esse maná no culto de madrugada. Salmos 86, verso 3, tá aí na sua tela. Obrigado, Josias. Diz assim um texto: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Esses salmos é uma oração sincera de um homem que sabia que Deus é misericordioso. Este salmos é uma oração daqueles que procuram e confiam em Deus. E Davi clama ao Senhor aqui por misericórdia. Mas quando Davi compôs esse louvor, porque os salmos são louvores, é como se fosse a nossa coletânea, guardada as devidas proporções, claro, né? São louvores. Mas quando é que Davi compôs esse louvor, esse hino, essa oração? Bom, Davi, ele estava muito triste, estava angustiado. O salmo já começa falando sobre isso. No verso 1 ele diz assim: ouve-me, Senhor, porque estou necessitado e aflito. A palavra necessitada aqui no hebraico estava debaixo de uma opressão e de uma pressão muito grande. E então ele diz: eu clamo, ou seja, clamar aqui no hebraico é gritar por ajuda. É gritar por ajuda. Bom, Davi, ele estava muito triste, pois a cidade de Ziglag tinha sido invadida, tinha sido roubada, saqueada, queimada, e os amalequitas haviam levado as mulheres, os filhos dos soldados ali que estavam junto com Davi. Tinham sido levados cativos pelos amalequitas. E esse texto você vai encontrar, essa história de Ziglag, em 1 Samuel capítulo 30. Foi exatamente aí que Davi compôs estes salmos. E a Bíblia diz assim: Davi e os seus soldados, eles tinham saído para uma marcha contra os inimigos. Eles foram para a guerra. E então os amalequitas aproveitaram e foram até Ziglag e levaram cativo as mulheres que estavam na cidade, mataram
né? Desculpa, não mataram ninguém, mas levaram todo mundo cativo. Todo mundo cativo. Então, quando Davi e seus homens vieram à cidade, diz aqui no verso 3 do capítulo 30 de 1 Samuel, encontraram a cidade queimada, tudo destruído, vazia. Então Davi e o povo choraram copiosamente, até que não houve mais força para chorar, diz o texto. Ou seja, foi uma cena muito triste. E a palavra do Senhor diz que o povo queria apedrejar Davi, estava todo mundo angustiado. Foi nesse cenário que Davi compôs este salmo. Imagina como é que estava o coração de Davi, pastor José. Muito bem, mas Davi ele tomou uma atitude, foi a decisão mais acertada, na minha opinião, que ele tomou. Já que tinha que chorar, ele foi chorar aos pés daquele que pode tudo. Ele foi chorar aos pés do Senhor. Podemos ver no verso 8, ele diz assim: entre Deus não há semelhança a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. E no verso 8 também, de 1 Samuel 30, verso 8, diz assim: então consultou Davi ao Senhor dizendo, ou seja, ele não tomou uma decisão baseada no seu intelecto, naquilo, ele era um homem estratégico. Não. Ele foi chorar e foi buscar a solução aos pés daquele que podia tudo. Ele foi clamar ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Pastor Josiel Freitas, nessa hora também, muitos que estão nos ouvindo se encontram assim como Davi, coração angustiado, necessitado, clamando por misericórdia. Paz, Senhor, pastor. Pai do Senhor, aqui os pastores, Pai do Senhor Kleber, aos irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada, a paz do Senhor Jesus. Você trouxe aí o exato momento que Deus usa ele para compor, e todos eles são proféticos, né? Nos faz saltar para a eternidade e viver o momento que nós estamos na presença do Senhor. Por mais que memorizamos, trazemos à memória que todos passarão por momentos difíceis, que a palavra diz: neste mundo tereis luta e aflições, né? Então o Senhor não nos engana, o Senhor sempre deixou muito claro. Aqui, quando o adversário leva os seus familiares, Davi consulta ao Senhor, e como que num ambiente desse, né, que o mundo, o homem sem Deus, o homem sem temor, o homem sem uma experiência com o Senhor, ele entra em desespero, ele até profere palavras que não deviam, né, se amaldiçoa. Mas aqueles que servam ao Senhor, eles entram por esse caminho. Eles têm um endereço do socorro, eles têm uma intimidade com Deus e sabe que a resposta e o que o socorro vem. Ele consulta, Deus autoriza, ele é usado para dizer, e ele, diante de Deus, ele não guarda nada que está no coração. Ele já começa a oração, diz assim: estou necessitado e aflito. Perfeito. Você disse que necessitado no original quer dizer? Necessitado quer dizer aquele que está debaixo de uma opressão e pressão. Opressão e pressão. É o que o mundo nos proporciona, né? O mundo está nos levando a isso. Isso, exatamente. Mas o Senhor continua o mesmo. O Deus de Davi continua o mesmo. É o Deus da misericórdia, é o Deus a quem nós clamamos todos os dias. Eu falo e repito: o luto, a notícia, a tristeza chega na porta de todos. O que faz a diferença é quem é o seu socorro, a quem você está servindo e qual a intimidade que você tem com Deus de Davi, que é o nosso Deus, que é o Deus que socorre, é o Deus da misericórdia, é o Deus que trouxe socorro para aquele momento ali. Né? Quando você citou a cidade de Ziklag, o Senhor autorizou, o Senhor atendeu e o Senhor deu a vitória. Né? O inimigo foi envergonhado. Todos os dias da nossa vida nós clamamos, mas todos os dias, antes do sol se pôr, nós também glorificamos pelas respostas de Deus que tem vindo sobre nós, do livramento, da provisão, do sustento, a nossa vida de pé. O Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações. E nesses salmos aqui, eu contei agora há pouco, Davi ele usa, é o único salmo que Davi ele usa o nome Adonai 7 vezes. Ele usa o nome Adonai. Adonai é Deus absoluto, soberano Deus, né? Ele aqui representa a grandeza e a majestade, todo o poder de Deus. E ele fala isso: tua, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a glória. Ele se refere a Deus como um Deus absoluto. Por isso
que ele vai aos pés do Senhor, porque ele sabia que a resposta era certa. Tem até um versículo, aliás, é Provérbios, capítulo 16, se não me falha a memória, que fala assim, a resposta certa vem de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela sempre virá do Senhor. Ele sabia disso, então por isso que ele foi aos pés daquele que poderia dar a solução, Deus absoluto. Amém. E no verso 8 que você citou, desse mesmo salmo, ele diz, né, definitivamente, ele disse, não há semelhante a ti. Ele diz, entre os deuses não há semelhante a ti, não tem ninguém que pode se comparar ao Senhor, nem há obras, não há obra como as tuas. Entendeu? O Senhor é inigualável e o que o Senhor faz na minha vida, o que o Senhor faz no meio do povo, olha, não tem comparação. Né? Isso é maravilhoso, né? É privilégio de quem alcançou a obra do Espírito, de quem está vivendo na dependência do Senhor e de quem tem uma mudança e transformação e uma vida entregue no altar. Isso é maravilhoso e nós estamos vivendo isso. Deixa eu agradecer aqui a vinda aqui do pastor José Freitas, tem que liberá-lo, tem compromisso profissional. Pastor, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nessa quinta-feira. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A todos a paz do Senhor. Muito bem, queridos, você que está em casa, qualquer pessoa sairia chorando, desesperada, atrás dos amalequitas, mas Davi não. Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Davi tomou a decisão mais acertada. Ele foi chorar aos pés do Senhor, ele foi clamar. Sabe por quê, pastor Francisco Damiani? Davi sabia e ele clama por misericórdia. No verso 3 que nós lemos aqui, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Todo dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então ele clama ao Senhor por misericórdia todo dia, é elementar. E Davi nos dá uma grande lição, um grande ensinamento nesse texto aqui. Nós devemos clamar ao Senhor todo dia. Quando estamos em casa, quando estamos na rua, quando estamos na faculdade, quando estamos na escola, quando estamos desempenhando a nossa função. Enfim, é todo dia, porque as misericórdias se renovam todas as manhãs. Paz do Senhor, pastor Francisco. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os demais irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada, né? Nesse dia tão abençoado que é quinta-feira, onde estamos aí em consagração em favor dos dons espirituais, onde mais logo à noite, Kleber, vamos ter esta prova das misericórdias de Deus sobre nós, sobre a igreja, no culto de oração. Não deixe de ir no culto de oração hoje mais à noite. Como foi falado já aqui, preliminarmente, a situação era uma situação muito adversa e muito difícil, né? Porque a prova ali que ele estava tendo, não só ele, mas todos os que estavam com ele, era uma prova que o adversário atingiu a família, né? Sim, nós estamos orando neste mês pelos nossos familiares, né? E nós queremos que Deus abençoe grandemente os nossos familiares. E Davi faz menção ao Senhor de duas coisas. Primeiro, da misericórdia de Deus, porque essa misericórdia ela está garantida para o homem, né? Desde a criação, e a palavra do Senhor nos diz que ela é de geração em geração e ela não tem fim, né? E a menção de que ele é um homem de oração, clama-te todo dia, ou seja, ele tinha uma experiência com o Senhor todo dia. Não era só naquela hora, na hora da necessidade. Da necessidade, em que a família dele, dos soldados deles, estavam ali em apuro, em dificuldades. Não. Então ele faz todo dia. Então fica para nós aqui nesta manhã, nessa palavra, ou seja, nesse maná que o Senhor nos trouxe nesta manhã, este ensino, né? A necessidade de orar todos os dias. Eu confesso que quando eu li lá na palavra, orai sem cessar, lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. É a vida de oração, é vida constante, porque quando se fala em orar, às vezes a gente tem aquele sentimento de que você tem que estar dentro de casa ou só na igreja, quando você joelha. Não, você pode orar dentro do seu carro, dentro do ônibus, você pode orar aonde você está nessa hora, você pode orar, porque é a sua comunhão com Deus, né? Você tem que estar em comunhão com Deus todo dia, todo instante, né? E Davi tinha essa experiência. E é importante para nós nesta hora, Kleber, demais pastores, ouvintes,
é que nós tenhamos esta experiência, porque nós estamos vivendo um momento que é o momento do preparo, é o momento em que nós aguardamos o toque da trombeta, o chamado do Senhor. Então nós temos que manter essa comunhão todo dia, todo instante, né, na presença do Senhor. Um outro aspecto aqui, Kleber, que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da misericórdia. Ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, né? Porque a misericórdia é a graça, a misericórdia é o favor, é a bênção de Deus para com as nossas vidas, né? E até mesmo a misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos, né? E nesse texto aqui, o que me chamou a atenção é que ele pede misericórdia 3 vezes. Ele pede misericórdia aqui no texto, no capítulo, no verso 3, né? Ele pede misericórdia lá no verso 13. Aí aqui em cima ele diz: tem misericórdia de mim, e ele lembra o Senhor, ele lembra ao Senhor, porque ele é um homem de oração, ele é um homem que tem todo dia está na presença do Senhor. Lá no verso 13 ele diz assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Então ele já coloca aqui de uma outra forma, ele coloca já uma experiência vivida, ou seja, o Senhor, a misericórdia do Senhor já o tinha livrado, né? Do mais profundo da sepultura. E essa misericórdia aqui, a primeira misericórdia, ela me lembrou a ação do Pai, né? Ao Pai, a intimidade dele com o Pai. Essa misericórdia aqui, aquele que nos livrou da mais profunda sepultura, o Senhor Jesus, aquele que nos livrou da morte, né? E lá no verso 16, ele, mais uma vez, ele fala da misericórdia. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim e dá a tua fortaleza. A misericórdia do Espírito Santo que nos fortalece a cada dia. Então, nessa hora das lutas, o nosso socorro está nesse Deus triuno, nesse Deus que está vivo, nesse Deus que está operando, nesse Deus que tem poder para operar o impossível, porque aquilo ali era impossível. Davi com 300 homens, cansado, né? A metade sai, a metade fica na beira do caminho, ele vai e consegue resgatar. Então foi uma operação de misericórdia, uma operação do poder de Deus, uma operação de um Deus que ele tinha uma intimidade, que já tinha livrado a alma dele da sepultura, um Deus que já tinha fortalecido o seu coração, certamente trazendo a alegria do Espírito Santo, e um Deus que está ouvindo todos os dias, né, o nosso clamor. Esses dias eu estava lá na minha igreja trazendo a palavra, e a palavra foi justamente essa, né? Porque o Senhor é um Deus que ouve e é um Deus que nos livra de todas as nossas aflições, e Ele nos ouve todo dia. Graças a Deus. Eu estava dando um exemplo lá. Se você quiser falar com Deus, qualquer hora, qualquer momento, Ele está sempre pronto para te ouvir. Agora, se você quiser falar com o governador do estado, aí é mais complicado. Fica difícil. E se você for lá para baixo do palácio e começar a gritar, governador, aí vem a força policial que tem que fazer o funcionário e te tira. Ele leva, não pode, mas com Deus nós podemos falar todo dia. Então vamos honrar esse privilégio que Deus tem nos dado e vamos estar sempre aos seus pés, porque as suas misericórdias vão nos livrar da sepultura e vão nos livrar e vão nos fortalecer no dia da angústia. Aqui lhe lembra, pastor Francisco, quando Deus o livrou lá contra Golias. Ele começa a lembrar lá do urso, exatamente, do leão, quando Deus o livrou da morte. Da sepultura. É isso mesmo. Ele começa a fazer a relembrar, a trazer os grandes adversários do homem e dele também, né? Também. É verdade, bem lembrado. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu chamar também que o pastor Diogo Cosme está conosco, nos dando a honra de tê-lo conosco aqui. Pastor, aqui em 1 Samuel, capítulo 30, no verso 6, 1 Samuel, que fala exatamente quando Ziglag foi invadido aqui. A Bíblia fala assim: Davi muito se angustiou, mas na última frase diz assim: todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aqui, no original hebraico, aqui na minha Bíblia, a palavra esforçar aqui renovou as forças. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora da pressão, na hora da opressão, na hora do momento mais difícil, Davi ele renova as forças no Senhor. Essa é outra lição que ele nos dá aqui, nessa hora. Nós temos que renovar as nossas forças, não importa o momento que estamos atravessando. A nossa esperança, a nossa fé, ela tem que estar pautada, a nossa base tem que ser depositada no Senhor. Paz, Senhor, pastor Diogo. A paz do Senhor, todos os irmãos,
pastores aqui presentes na bancada. Uma bênção, né? A mensagem, ela fala a nossa alma. Bem atual, né? Maravilhosa. Se lembrarmos aqui o contexto, que Davi estava numa cidade filisteia. Exatamente. Ele estava em um momento fora de Jerusalém, né? Ali vivendo um período aonde que neste momento, que nós também podemos fazer uma comparação com o momento que nós vivemos hoje, nós estamos também neste mundo onde somos sujeitos aos embates, às batalhas, que, deixar bem frisado, no mês específico das famílias, estamos aí, os ataques, É verdade. as batalhas. Vem sobre os nossos filhos, as esposas, não é verdade? E é um momento que precisamos nos fortalecer no Senhor. E este mês é um mês que o Senhor nos separou para isso. Mas de pararmos, fortalecermos, buscarmos do Senhor uma bênção para as nossas famílias, nossos entes queridos. E é o que nós precisamos. E o senhor foi cirúrgico quando disse que Ziglag é fora de Jerusalém, realmente. E a palavra Ziglag no hebraico significa serpente. Olha só, tipificando o adversário. Então ali, porque Davi ali, ele foi duramente atingido, não só Davi, mas todo o povo, pelo adversário. E neste momento que estamos aqui, o servo, nós vamos sofrer embates, vamos sofrer ataques, mas nós não vamos ser derrotados, porque nós temos o Deus poderoso, o Deus da resposta, o Deus que pode reverter qualquer situação. E é este Deus que Davi estava confiado. Verdade. E este Deus que ele buscou e se fortaleceu. E agora logo ele estava olhando aqui embaixo e já louvou o Senhor. No verso aqui 12, louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Estamos com batalhas, estamos com lutas, mas nós vamos glorificar o Senhor, porque o nosso Deus nos dará vitória. Aleluia. Nos dará conversão, restauração dos familiares, abrirá portas, dará solução econômica, financeira. Não somos derrotados, não, nós somos vitoriosos. Paulo fala Aleluia. isso. 2 Coríntios 4:8, Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se os irmãos me permitem aqui, eu estava vendo aqui um texto em Mateus 9:27, dois cegos estavam clamando, dizendo, encontraram com Jesus, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Então, o segredo nessa hora é o clamor. É o clamor constante. É a busca. Aqueles cegos foram abençoados no caminho contrário com o Senhor. E nesta manhã, nós temos um bom encontro com o Senhor. Amém. E somos abençoados. Aleluia. Porque Ele tem tido misericórdia de nós e compaixão em nossas vidas e tem dado a vitória a cada dia. Aleluia. Amém. Pastor Mauro Fraga, aqui no verso 7, Davi, ele orou, do verso 7 de 1 Samuel, capítulo 30. Diz assim, e disse Davi a Abiatar, eu tô lendo 1 Samuel porque é pertinente, porque tem toda a ligação com Salmos 86. Diz assim, e disse Davi a Abiatar, olha, ele foi até o sacerdote, e disse, traz-me, peço aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, ou seja, Davi ele orou, ele consultou o Senhor, ele buscou a presença do Senhor, ele não deixou que a dúvida entrasse no seu coração, ele orou e creu. Ele não orou e disse, será que Deus me ouviu? Será que... Não, ele tinha certeza que Deus iria responder. Ele orou e confiou, sabendo que Deus estaria respondendo a ele. Paz do Senhor, pastor Mauro Fraga, que bom vê-lo novamente. Muito bom, bom dia e paz do Senhor a todos, queridos presentes aqui, aqueles que estão também nos ouvindo, né? Deus abençoe a todos. Irmãos, e nessa manhã, muito importante, a prática da oração, e é interessante que ela deve ser feita pela fé, como o Kleber acabou de colocar aqui. O resultado é a resposta da parte do Senhor. Então, Davi se coloca diante do Senhor, não é de qualquer maneira, não é isso? Para você estar orando ao Senhor, deve ser pela fé, deve estar crendo que a resposta virá.
E nós temos registros bíblicos, né? Vários, toda a palavra de Deus, resultado da oração. Eu vou citar somente 2 aqui que eu separei. Primeiramente, Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. E a resposta veio. Não é isso? O sol parou, a lua, e Deus deu vitória. Foi a resposta à oração. Não é isso? E ali, mais uma vez, os servos foram vitoriosos. E olha o que os discípulos pedem em Lucas 11, Kleber. Capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, a prática da oração nessa manhã. E Kleber citou o versículo 7, lá em Samuel, e exatamente no Salmo 86, também no verso 7. Olha o que o salmista diz aqui, o que Davi fala. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Então ele coloca já lá na frente, não é isso? Sempre que houver a necessidade, Deus está pronto a te abençoar. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Então Deus é um Deus que não está calado, é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que responde à oração. Então nessa manhã, queridos, muito importante a prática da oração pela fé. Os pastores já fizeram comentários aqui, o próprio querido Kleber também, sobre essa prática da oração. Coloque diante do Senhor, ore ao Senhor, a peleja é grande. Davi, ele teve as suas batalhas diante dos inimigos, liderando o exército, não é isso? Mas ele teve também as batalhas pessoais, dentro do lar, os pastores já ressaltaram aqui também. Estamos orando nesse mês em favor dos nossos familiares, para que haja paz dentro dos lares, vitória, resposta à oração, o poder de Deus esteja agindo, dando vitória, livramento, guardando os nossos familiares e, sobretudo, operando a salvação em Cristo Jesus, né? Aleluia. A maior vitória é essa aí, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa preservar esse bem maior das nossas vidas. E vamos, queridos, colocar em prática a oração pela fé. E hoje é um dia especial, como o pastor Francisco ressaltou, os demais pastores também, não é isso? Culto de oração. Culto da oração, já se prepara, não espera chegar 19h30, não, já passa o dia em oração, como o texto aqui fala, né? Todo o dia, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Então, em todo momento, já esteja colocando a sua vida, a sua necessidade, a sua família diante do Senhor, porque hoje é um dia e o Senhor já tem separado para dar vitória ao seu povo. É o clamor constante, né? Clamor constante. Constantemente. Abriu o olho, já começa a clamar ao Senhor. Glória a Deus. Né? Com clamor constante. E vai durante todo o dia, né, Cleber? Exatamente, né? Clamando por vida, por misericórdia, né? Aliás, a palavra correta no hebraico é as misericórdias, que são várias, né? Que elas se renovam a cada manhã. Pastor Francisco Damiani, no verso 4, Davi diz assim: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Quando ele diz levanta a minha alma, é como se ele tivesse... E ele estava se colocando totalmente na dependência de Deus, nas mãos do Senhor. É isso mesmo. É uma entrega, né? Entrega total. Ou você confia ou não confia. Você não pode confiar mais ou menos, né? Não, senhor, estou aqui, não. Ele colocou a sua alma diante do Senhor, ou seja, toda a sua oração, toda a sua vida, ele estava confiado no Senhor, né? Diante da batalha que ele estava, né? Diante da necessidade que ele estava, ele só tinha esse socorro, né? Só tinha esse refúgio, né? E é importante o homem discernir isso, né? O que eu vou fazer agora? Né? Olha só, ele estava, né, fora dos termos de Israel e estava numa terra estranha e os seus inimigos se levantaram contra ele, mas não o atingiram a família dele. É exatamente isso. Mas quando atingiram a família dele, atingiram ele diretamente. Certo. E assim, E assim hoje é hoje também, né? Assim é hoje também. Às vezes, esse é o cuidado, né, que nós temos que ter e tudo. E nessa hora da dificuldade, não adianta... Davi não procurou ninguém para socorrer, ele não foi atrás de amigo, ele foi aos pés do Senhor, né? Ele confiou no Senhor,
como você falou, ele consultou o Senhor, eu posso ir, o Senhor falou, vai que eu sou contigo. Então ele já foi dentro de um projeto, né? Ele podia muito bem sentar no canto e ficar lastimando, chorando, e agora o que vai? Não, mas ele tomou uma posição daqueles que confiam, daqueles que têm uma experiência com o Senhor. É importante isso. E a experiência com o Senhor vem através da oração, né? Através da oração, Deus, ele se revela, ele se manifesta a vida do homem. Interessante, Kleber, que a palavra do Senhor diz assim, fazei prova de mim, né? Fazei prova de mim. E Davi fez prova do Senhor. Lá no verso 17 diz assim, mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. E foi justamente isso que aconteceu, porque esse socorro do Senhor ali foi justamente isso. Quando o inimigo ouviu falar que Davi vinha, esse Davi vai vir, porque Davi tinha também essa, né, as pessoas respeitavam ele, porque sabia que ele era o servo de Deus, porque sabia que ele tinha vencido já o gigante, tinha vencido grandes batalhas do Senhor. Mas Davi estava indo confiado puramente no Senhor, porque os homens que estavam com ele, para estavam cansados. A metade ficou no meio do caminho. Era 300 e poucos homens, né? Imagine isso. E ele lutando contra 3, 4 reis lá, aquela turma que vieram e pegar. E ele foi vitorioso. Imagine essa batalha. Se não é a mão do Senhor, se não é o Senhor que está com ele, se não é o Senhor que confundiu o inimigo, se não é o Senhor que embaraçou os caminhos do adversário ali e deu vitória e honrou. E Deus, ele abençoa aqueles que o provam, né? Não é aqueles que o tentam, é diferente. Aqueles que o provam, porque a prova, você prova a Deus pela sua fé. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória e Deus te dá a vitória pela sua fé. No verso 18 do capítulo 1 Samuel 30, verso 18, diz assim, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Olha a vitória que o Senhor deu. Essa é a vitória Nada de Deus. se perdeu. É a vitória completa do Senhor, né? E lembrando esse mês dos familiares, Deus tem resgate aí para fazer, Exatamente. né? Quem sabe você perdeu algum familiar aí os amalequitas, né? Quem sabe algum familiar seu está na mão dos amalequitas, está aí distante, até alguém que você ama, alguém querido, né? E que você está ferido por isso. Segue um exemplo de Davi aí, porque essa obra é de Davi, né? É a obra de Davi, é a obra de um Deus que está conosco, que tem nos abençoado. Faça a prova do Senhor, né? E vá ao encontro, vá ao resgate. Não adianta ficar chorando, se lastimando, não. Vá ao encontro, pega a sua força, né? Não vai confiar na sua força, não. Vai confiar no poder de Deus, na força do Senhor. E o Senhor é Deus de resgate e nada vai ficar aí na mão do amalequita, porque o Senhor vai resgatar. Pastor Diogo, o pastor Vitor Alessandro, lá de Campos dos Goitacazes, ele fez uma colocação muito interessante aqui. Ele diz assim, Kleber, em relação a Ziglag, né? E eu até falei aqui que Ziglag significa serpente. Ele disse assim: quando Davi pede o éfode para consultar, no éfode tem as pedras com os nomes das tribos, né? E em cada uma as letras do alfabeto hebraico. Ok. A forma do Senhor falar era: o sacerdote posicionava o éfode para a luz e de uma forma maravilhosa a luz irradiava sobre o éfode, clareando as letras, e o Espírito do Senhor revelava ao sacerdote a resposta. Era dessa forma assim. Hoje também olhamos para o Senhor, né? E pela revelação do Espírito Santo nos dá as respostas e a vitória. Ele diz assim: essa foi a última luta de Davi antes de assumir o reino. É a última luta da igreja antes do arrebatamento, de assumirmos o reino. Glória a Deus. E é pela salvação da família, para tirar do domínio da serpente, que é a Ziglag. Essa é a bênção para nós e a nossa família, para sermos salvos. Excelente colocação. Muito bom. Maravilhosa. Então, exatamente isso aqui, né? Comparação com a saída do povo do Egito, não ficou nem unha, nada. Verdade. Então, quando recuperou todos aqui, a sua colocação aqui no texto da família, que Davi tomaram todos os amalequitas, né? Voltaram os filhos, as esposas, o gado, tudo que ele tinha, tudo tornou a trazer. É tudo, nada vai ficar, nada. Nós estamos no momento da volta, do breve, e é um momento que
vai ser recuperado. O Senhor, ele tem pressa. E neste momento, nós não podemos desistir. Quem está dando força para continuar nessa batalha é o Senhor. Interessante, no fundo, oração. Na oração é aquilo que nós sabemos, mas vamos frisar novamente, a oração vai aonde nós não podemos ir. Né? Nós não podemos resolver com a nossa força, mas o nosso Deus pode agir por nós. E neste dia, é um dia de oração, é um dia que nós podemos desfrutar deste benefício. Nós temos essa arma poderosa e muitas vezes nós não tomamos prova, nós não tomamos consciência disso. Ficamos alheios, mas nós temos que entender como servo, nós somos dependentes disso. A oração não tem como vitória para um ministério, para um pastor que não ora, para um diácono, para um irmão que não ora. A nossa vitória está na oração. Se Davi não tivesse orado, ele não tinha consultado aqui, chamou o sacerdote para consultar, para orar ao Senhor. Se ele tivesse orado, buscado, qual a direção que devo fazer? Mas ele teve a direção na oração. A direção, a luz, a revelação só se revela naqueles que buscam, naquele que se entrega, tem a comunhão. E aí que está o segredo para termos vitória. Neste momento, a igreja é vitoriosa porque está nessa comunhão, desfrutando os benefícios. E não vai ficar nada. Nós vamos sair. Realmente nós vamos voltar para Jerusalém. Nós vamos tomar posse do reino que Deus preparou para nós. Jerusalém eternal. E a palavra diz que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno, ou seja, está debaixo de uma mentalidade maligna. Então, nós não nascemos para ficar aqui. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é eternal. Então, por isso que o pastor Vitor Alessandro aqui, que eu agradeço a participação dele, muito boa aqui essa colocação. Maravilhoso. É isso, né? É a última luta da igreja, antes do arrebatamento, é isso. Nós estamos aqui em oração, buscando que o Senhor possa resgatar aquele que está perdido, aquele que está refém do pecado, está preso ali a Ziglag, não é? Mas o desejo do Senhor é recuperar, restaurar, é trazer de volta. Ainda há tempo, pastor Mauro. Glória a Deus. O Deus que Davi adorava e servia é o mesmo hoje e será eternamente. O Kleber, eu estava olhando um texto aqui, né? Nós estamos falando da família, os ataques, o adversário quer atingir exatamente a família. Certo. E nós lembramos aqui, queridos, olha que interessante, Raabe estava ali, não é isso? Habitava sobre a muralha de Jericó, e ela faz um pedido aqui, né? Ela diz assim, lá se não me engano é 1 Samuel, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Olha a oração, o pedido pela família. E peço um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs. Então, queridos, é hora de orar, não é hora de ficar para trás, não é hora de olhar para trás, como foi o caso, lembramos agora de uma outra família, não é isso? Que o Senhor estava dando livramento, que era a família de Ló. Também. Não é isso? Verdade. Retirando da destruição que viria, do juízo. Estamos vivendo esse momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Os juízos, os sinais estão aí para que o homem busque ao Senhor, ore ao Senhor por esta salvação, por este livramento. E houve uma figura ali que olhou para trás, que foi a esposa de a Ló. mulher de Ló. Então não é o momento de olhar para trás. A ordem era essa, não olhe para trás, saia depressa e não olhe para trás. Obedecer, né, a palavra, a direção, aquilo que o Espírito está falando à sua igreja, falando ao coração do homem, e fugir desse mundo, e vai ficar para trás. E há um reino que é celestial, que é eterno, que o Senhor Jesus tem preparado para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. É você e é a sua família. Ore, não é isso? Nós temos a nossa família sanguínea, podemos dizer isso aí, assim, né, queridos? Nossa família é sanguínea, mas temos a nossa família também, que é a família do Senhor Jesus. Ela está formada, é a igreja fiel que vai subir, que vai ser arrebatada. O Senhor vai tirar. E assim como Davi, e como o ensino dessa manhã, e tudo que nós estamos colocando aqui, ore ao Senhor, ore. Essa prática, ela deve ser constante na vida de todos, né? E alcançar a resposta do Senhor. O mais importante
E hoje é dia de resposta às orações para todo aquele que crê, em nome do Senhor Jesus. Amém. É vitória decretada, é resgate da família, como o pastor colocou aqui. Alguns que até já caminharam na presença do Senhor, hoje estão distantes, né? Mas Deus está fazendo esse resgate, está tirando da mão do Amalequita, do amorreu, do filisteu, e está trazendo novamente para a sua presença, porque é tempo de salvação para o homem. E assim como foi nos dias de Noé, diz a palavra, assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, se davam esse casamento, não se preocupavam, viviam tranquilamente, até que esse pedaço é assustador, né? Até que. Então, é o momento de estarmos atentos, vigilantes, preparados, buscando o Senhor. É o momento da saída. Não podemos estar nessa hora perdendo tempo. Não há tempo para perder tempo. E nesse mês da família, né? Ora pelo seu filho, ora pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, que porventura estejam afastados do caminho do Senhor, que estejam presos ao pecado, reféns de vícios. É o momento de orar, é o mês da família. Temos que orar para que o Senhor possa resgatar, assim como o Senhor fez ali com Davi e com os seus soldados. E nós vamos colocar um louvor, esse louvor que está aqui no Salmos 86, do verso 8 até o verso 12, quando diz: não há entre os deuses semelhante como tu, Senhor, nem obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostram. É uma adoração, é uma glorificação. Davi já estava glorificando ao Senhor pela vitória que viria, porque ele tinha certeza que o nosso Deus jamais perdeu, jamais perderá uma Aleluia. batalha. A vitória pertence ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com esse louvor, então? Muito bem, queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h18. Quero agradecer aqui imensamente aos irmãos que estão enviando mensagem. Nosso irmão Jonas Nunes, lá de Afonso Cláudio, região de Montanhas aqui do Espírito Santo, né? Ele falou assim: Davi conhecia as misericórdias de Deus desde pequeno. Eu comentei aqui com o pastor Francisco, né? Ainda jovem, tinha experiência com Deus quando o leão, o urso, quando ele enfrentou ali Golias também, não é verdade? Então é isso mesmo. Obrigado, Jonas, nosso diácono Jonas Nunes. Obrigado, pastor Vitor Alexandre, aí de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Também é o Guilherme Otávio, que mora em Entre Rios de Minas, né? Obrigado pelo... Ele diz assim: Kleber, não existe oração sem resposta. Deus apenas quer que o homem compreenda que o tempo dele não é o nosso. Os homens de Davi podiam até pensar: por que constar o Senhor? Nós temos que buscar a nossa família, né? Parecia óbvio. É verdade, que era a única alternativa, mas Davi não. Davi falou: não, vamos constar o Senhor, mostrando total dependência. E devemos ser como ele, dependentes do Senhor e esperar diante qualquer decisão que o Senhor tem para nós. Gostei dessa colocação, né, pastor? Maravilha. Ele fez subir a sua alma, levanta a minha alma. Isso, exatamente. Colocou tudo na mão do Senhor, né? Não foi na razão, no impulso. Não, eu vou lá. Comigo. Chegar lá não resolvia nada, né? Ia voltar corrido, né? Mas como ele foi confiado no Senhor, o Senhor deu a vitória. É verdade. Louvado seja. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Ele que é de Entre Rios de Minas, lá em Minas Gerais. Um abraço também ao nosso querido irmão Fernando Neres Fernandes, lá em Santa Bárbara, Minas Gerais. Assim, Kleber, o texto de hoje diz muito sobre a vida do cristão, o cotidiano da sua vida, a ligação entre a igreja fiel e o Senhor, a comunhão e a necessidade de conversar com Deus todos os dias. É isso, a comunhão, né? Clamar ao Senhor todos os dias. Os irmãos estão afiados, hein? Aos pés do Senhor, né? Isso. É o melhor lugar, né? Que nós temos. É o melhor lugar. É o lugar mais alto que o homem pode chegar. Exatamente. Aos pés do Senhor. É verdade. Não é verdade? Um abraço aqui, irmã Rosineide Santos, lá de Conjunto João Alves Filho, em Sergipe. Kleber, por favor, ore em favor de Gilvan. Ele é esposo da irmã Adriana. Gilvan, ele está enfermo, está entubado, precisa das misericórdias do Senhor. Tá bom, vamos orar assim pelo nosso irmão Gilvan, né? Aliás, eu até lembro aqui também, vou orar não só pelo Gilvan, vamos orar, claro, pelo pastor Walter Babo também, no Rio de Janeiro. Pastor Hernandes, que também voltou a estar internado, né? Temos que orar pelo pastor, sim. Tá bom? Aqui, Kleber, a irmã Wanda, né? Wanda é uma irmã querida que sempre ora por nós, né? Nosso abraço aí, a nossa querida irmã Wanda. Ela pediu para orar também pelo irmão Moacir. Ele é de Ipatinga, Minas Gerais. Está no processo de tratamento oncológico, né? E a doença dele está muito avançada, mas nós queremos um milagre na intervenção de Deus nesta manhã. Vamos orar aí pelo irmão Moacir, que mora em Ipatinga, Minas Gerais. Amém. Vou mandar um abraço aqui. Sim, o Oséias das Colinas Laranjeiras
o Osés Plântico. Um sobrenome bonito, né? Plântico. Ele faz. Cleber, manda um abraço para minha querida sogra, a irmã Maria da Luz Duarte. Tá dado abraço então a nossa irmã. Aqui, minha ovelha. Ah, é? Tá certo. É irmão do pastor Josué Plântico. É isso mesmo. Perfeito. Muito bem, 7h22. Eu pedi o pastor Diogo Cosma está orando agora. Você que está em casa, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, nós oramos neste momento Aleluia, Senhor. em favor dos nossos irmãos que atravessam provas de Tem enfermidades. misericórdia. Lembramos da nossa irmã Eneike, que ali está em Portugal, fazendo tratamento de quimioterapia, Ó Deus. para que o Senhor intervenha, Amém, Senhor. dê a vitória, uma bênção, para o nosso irmão Moacir, de Patinga, que o Senhor possa estar intervindo no impossível. A oração nossa chega aonde nós não podemos ir. Amém. Lembramos também aqui dos nossos pastores, irmãos em Cristo, pastor Hernandes, que está internado, pastor Walter Babo, para que o Senhor dê uma bênção, dê o refrigério, dê a solução, Amém, Senhor. dê uma bênção, Senhor, às suas vidas. E também para o Senhor, nosso irmão Gilvan, que está ali no hospital, entubado. Senhor, a tua mão é poderosa, ó Deus. Nós cremos na intervenção, na vitória. Opera, Pedimos Senhor. esta bênção a todos os irmãos que atravessam provas de enfermidade, para que o Senhor dê soluções, vitórias. tua mão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. São 7h23. Deixa eu começar a me despedir aqui do pastor Mauro Fraga. Pastor Mauro, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco e obrigado por compartilhar conosco. O pastor, é que você não viu, né? Estava em off aqui, mas o pastor Mauro me mostrou uma foto aqui da irmã, lá da Serra, lá da região ali de Porto Canoa, né? Isso. Isso. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Só lembra? Novo Porto Canoa. Ah, o nome da irmã, só lembra? Essa irmã, hoje Faz ela muito está com tempo, 18 anos, uma jovem, né? Faz Ana muito tempo, Vitória. Ana Vitória. Ana Vitória. Tão bonito, Ana Vitória. Uma jovem. E ela foi apresentada ao Senhor num culto, né? Creio eu, numa escola dominical, né? Há 18 anos atrás. 18 anos. O pastor Mauro Fraga ali e a irmã permanece na presença do Senhor, Glória a Deus. né? E é uma Ela é serva do família, Senhor. né? Ela é família, né? Olha que coisa. Isso. E ela mostrou essa foto ao pastor e que nos mostrou aqui. E isso nos dá um avivamento, né? E nos mostra que vale a pena, né? Glória Vale a Deus. pena. Maravilha, Cleber. Paz, senhor pastor. Pai do Senhor, mais uma vez, aos queridos. E importante é a oração, ela deve vir sempre. Nós devemos pedir ao Senhor paciência, né, para essa espera, porque no momento da aflição, muitas vezes vem ansiedade também na nossa vida, né? Mas o próprio salmista, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. E essa paciência significa Deus, ele já está agindo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então é saber esperar, porque dele vem a vitória. Então fica aqui o nosso abraço dessa manhã para todos os ouvintes, queridos irmãos, aqueles que estão ligados, né? A operação de Deus está presente na sua vida, tá certo? E desejar certo. um abraço a todos, especialmente naquela região ali da Grande Cobilândia, a Igreja Cobilândia 3, também as igrejas ligadas à nossa coordenação ali, que é Jardim América, e as igrejas que fazem parte ali de toda a nossa área, né? Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém, querido. Pastor Diogo, obrigado também pela vinda aqui, nos ajudando, substituindo hoje o pastor Pisoni, está um pouco com sintomas gripais, né? Tá lá ouvindo a gente. Pastor, um abraço, melhoras pro senhor aí, tá? Obrigado, pastor Diogo, pela vinda aqui nessa manhã. Um abraço aos irmãos ali de Valparaíso 1, na Serra. Amém. Eu que agradeço. Sempre uma bênção estar aqui com os irmãos. Nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos com esta bênção de servir o Senhor. Mas aproveitar aqui, né? Como o Oséias mandou um abraço para a sua sogra, eu aqui vou mandar um aniversariante, a nossa irmã da Luz, uma serva, veio ali de São Luís do Maranhão, está aqui conosco um tempo, a Valente, está ali na igreja de Valparaíso 1, também a irmã Regina, que está aniversariando hoje, e aos irmãos de Valparaíso 1, né, da área de Laranjeiras, um abraço, que Deus abençoe. Mas alguns irmãos citar aqui, mandaram mensagem no período da madrugada, a irmã Juliana, também da minha igreja ali, a Ana Lúcia,
que é da igreja de Valparaíso, de Laranjeiras 2. O próprio Lucas lá, que toma conta do Sítio Esperança, mandou aqui, que está vendo a gente. Muito bom. O diácono Israel, que é da igreja de pastor Luiz Eugênio. Sim. Do lado do pastor Damiani aqui, Francisco. Amém. A irmã Tairine, da minha igreja. E minha esposa está ouvindo ali. A irmã Um Sandra. abraço, irmã Sandra. Que Deus abençoe a todos. Aliás, o pastor Francisco fez o casamento do senhor com a irmã Fez. Sandra, né? Há quantos anos atrás? 24 anos. Meu, como é que passa rápido, hein? Amém. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Diogo. Amém. Obrigado, querido. Deus Pastor abençoe Francisco. todos. Pastor Francisco. O Bruno, que é de Bosque das Colinas, de São José de Mipibo, no Rio Grande do Norte. Diz assim, Kleber, madrugada maravilhosa, hein? Experiência tremenda individual para Davi. E hoje, essa experiência foi para mim. Obrigado, Bruno. Que Deus te abençoe aí. Deus abençoe ele e a família dele. Isso. A irmã Cecília Lagassi, que está em Oxford, na Inglaterra, diz assim, Kleber, eu dou graças a Deus todos os dias pela Rádio Manaim, por cada um dos pastores, por vocês aí. Principalmente pelo pós-madrugada. Não tem um dia que não sou edificada pelos ensinos trazidos. Glória a Jesus. Ore por nós aí. Amém. Paz, Senhor pastor Francisco. Pai, senhor Kleber, os irmãos aqui, o Diogo, que é o nosso pastor visitante aqui. Um abraço pro Cleiton, né, que certamente está lá Tá cuidando nos né? ouvindo. Isso. Se cuida aí até a próxima quinta-feira, se Daqui Deus a quiser. 15 dias. Daqui a 15 dias. Um abraço a todos os irmãos ouvintes do Brasil, do exterior, você que está conosco. O maná já foi servido nesta manhã. O culto hoje, né, é o culto de oração. E Deus tem bênção já. Os anjos de Deus já estão trabalhando para Aleluia. operar as vitórias na nossa vida. Então não deixa de ir no culto. É o melhor lugar que nós temos que estar reunidos na presença do Senhor, né, no corpo. A nossa vitória está no corpo. A vitória, não adianta você se individualizar, se separar achando que vai melhorar. Não vai melhorar, não. Vai melhorar se você for para o corpo. A vitória, aonde o corpo de Cristo está presente, os milagres acontecem. Né? Quando Jesus chegou ali no enterro, o morto ressuscitou. Então, hoje o corpo é a igreja e a vitória, ela vem na igreja. Agradecer aqui às irmãs que ontem fizeram a visita lá na minha casa, no meu lar. A cada uma das irmãs que estiveram lá ontem, um abraço a todas elas. Um abraço à Igreja de Jardim Camburi 5, que é onde nós estamos, e às áreas coordenadas ali, né? As demais áreas e os pastores da área também. A todos os irmãos, um grande abraço e também aos nossos queridos irmãos que trabalham e que fazem acontecer aqui a Rádio Manaim. Amém. Aliás, nesse mês estamos completando 12 anos, né? 12 anos de Rádio Manaim. Já é adolescente, né? Já. Vai ser. Já está perto de fazer aquela, né? Passar a ser jovem. Passar a ser jovem. Tá certinho. Amém. São 7h29, agradecendo mais uma vez a todos vocês que acompanham aqui a nossa programação. Nosso muito obrigado de coração a cada um dos irmãos que enviaram mensagens. Vou ler todas e responder a todos aqui. Tá bom? A você um grande abraço. A você que está pela TV Manaim, você vai continuar com a programação da TV Manaim. E nós vamos aqui pelo Bom Dia Manaim até as 10 horas da manhã. A todos, a paz do Senhor Jesus.